Hoje o REC está a serviço da Rede Bandeirantes, na Band AM 640, na Ipanema 94.9, no 99.3 da Band News, a serviço da jornada esportiva que vai contar a história de Newell's Old Boys e Grêmio daqui a pouco lá em Rosário, na Argentina, às 10 da noite. Jogaço de bola pela Libertadores, o REC está a serviço da Band. Hoje não está aqui de corpo, porque segue aqui na caricatura do REC, né? A gente está sempre aqui com o REC presente na nossa cadeira cativa, que é a sua atração na TV de segunda a sexta-feira na Ubra. Bom, o nosso cadeira cativa começa, eu já vou apresentar os nossos convidados. Antes, porém, eu quero falar dos destaques de hoje, já que, obviamente, o grande destaque é o jogo do Grêmio. Logo mais, o Grêmio entra em campo contra o Newell's Old Boys em Rosário pela Taça Libertadores da América. Se vencer, o Grêmio mantém a primeira posição com 10 pontos no grupo 6 da competição, atrás do Atlético Nacional, que ontem venceu o Nacional do Uruguai por 1-0. 1-0 e agora fica com 7 pontos, igualmente como está o Grêmio, o Atlético Nacional da Colômbia, que o Grêmio derrotou aqui em Porto Alegre. O possível time tem Marcelo Groi, Rodolfo, Werley, o novo Grêmio, né? Com Marcelo Groi, Pará, Werley, Rodolfo e Wendel, Edinho, Ramiro, Riveiros, Dudu e Luan, e na frente o Barcos. Eu até falei ontem aqui no Cadeira, acredito que o Alan Ruiz também possa entrar nesse time, embora a certeza seja que realmente o Dudu começa a partida. De repente a gente não sabe se é um blefe do Anderson Moreira, mas enfim, por enquanto o que está dando de indicativo é que joga o Dudu. Mas o Alan Ruiz também por fora nessa briga aí pela sua vaga no meio campo, na vaga inclusive do Zé Roberto, que lesionado para por 30 dias no mínimo. O volante Adriano encaminha sua contratação pelo Coritiba para jogar o Campeonato Brasileiro. Aquele que veio do Santos, ainda da época do Vanderlei Luxemburgo, ele está deixando o Grêmio, portanto, indo para atuar no Paraná. O Internacional se prepara para enfrentar o Cruzeiro sábado, ou Passo Fundo, às 4 da tarde no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. Para mim, é o Cruzeiro. Acredito que dificilmente amanhã o TJD reverte essa situação do Passo Fundo. Vamos falar sobre isso também aqui no nosso Cadeira Cativa. E aí, inclusive sobre isso, o Passo Fundo segue treinando normalmente e a equipe terá amanhã o seu recurso julgado na tarde no Tribunal de Justiça Desportiva. Em treino hoje à tarde, o Inter treinou com o Abel, escalando a equipe com Dida, Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício, Williams, Arangues, Alex, D'Alessandro e Jorge Henrique, na frente, Rafael Moura. Até onde eu vi, o time reserva vinha ganhando de 2-0 do time titular. Não sei se terminou assim, não ouvi até o final. Mas até onde eu sei, o Inter estava perdendo o time titular para o time reserva por 2-0. Nossos convidados de hoje, aqui já ao meu lado, pelo lado esquerdo aqui do nosso estúdio, Paulo Porto, 3 vezes eleito o melhor técnico do Campeonato Gaúcho, esteve no comando do Pelotas no ano passado e no início desse ano. Nosso convidado, um dos convidados de hoje aqui no Cadeira, o qual dou boa noite. Muito obrigado pela presença, Paulo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né? De falar sobre futebol, né? Que é o nosso, esse nosso dia a dia, na verdade. Muito bom, obrigado pela presença. Presença também sempre ilustre, quase que semanalmente está com a gente aqui batendo um papo. Adelino Lopes Neto, conselheiro do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Obrigado pelo convite novamente. É sempre bom estar aqui. Grande Adelino. Bom, vou começar conversando sobre o Paulo e o Adelino. Claro, fica à vontade para também questionar, porque não é por estar na tua presença, a gente já acompanha a tua carreira já há um bom tempo, né, Paulo? 3 vezes eleito o melhor técnico do Campeonato Gaúcho e acabou saindo do Pelotas depois de fazer uma temporada com títulos, né? O que foi lá que não houve a permanência? Torcíamos muito para o Pelotas com a tua presença lá. Olha, o futebol ele não se explica por um detalhe só, né? Quando acontecem as vitórias, é evidente que há uma conjugação, né, de fatores para que tu chegue a uma vitória. E quando existe um insucesso também, são muitas coisas que contribuem para que isso aconteça, né? O Pelotas, na verdade, a gente no ano passado fez um trabalho de reconstrução, né? O Pelotas não vinha ganhando títulos a tempo, e vinha também com uma carga muito pesada que não vencia Brapel há 10 anos, e não vencia Brapel no seu estádio, na Boca do Lobo, há 15 anos. Era um peso que se tinha, né? E a gente fez um trabalho, eu acho que deu resultado, né? Porque conseguimos, além de quebrar essas invencibilidades, conseguimos o título da Sul Fronteira.
o título da Copinha, né, que nos deu a condição de jogar a Série D, né, e com isso nós conquistamos o direito também de ir para a Recopa Gaúcha, né, que era aquele jogo com o Inter no dia 12 de janeiro. Então, vamos dizer assim, a gente iniciou bem o ano, né, mas as consequências daquele acúmulo de jogos do ano passado, que não nos deu a condição de fazer uma pré-temporada como deveríamos fazer e até como o Gauchão exige, né, nos criou algumas dificuldades e entramos então no Gauchão com muitos problemas de lesão e principalmente uma coisa, com a maioria dos jogadores sem fazer uma pré-temporada direito. Isso é extremamente importante, todos os clubes reclamam disso. Antes de acionar o Adelino também, só deixar à disposição o nosso torpedo, né? O 92541620. SMS, torpedos, mensagens aqui para o nosso Cadeira Cativa para participar, perguntar para o Paulo, perguntar para o Adelino, enfim, para participar do nosso programa, 92541620. É um grande treinador, né, Adelino? Eu não quis interromper o que tu estava dizendo na apresentação, mas ele foi escolhido essas 3 vezes e com inteira justiça. Agora, para mim foi a grande surpresa a atuação, vamos dizer assim, do Pelotas durante o início desse campeonato. Tudo que parecia, tudo que se esperava do Pelotas, que vinha, vamos dizer assim, tinha se recuperado animicamente, inclusive, a torcida, e a gente esperava que ele viesse. Realmente foi surpresa e foi difícil de entender o que aconteceu. Inclusive no jogo contra o Internacional, que eu te sequei muito, mas não deu. O time mostrou que vamos dizer assim, estava recuperado e a gente esperava que ele vinha para muito mais. Foi surpresa realmente. Difícil de entender. E a queda, né, do Pelotas depois da tua saída foi algo impressionante também, né? Tanto é que caiu para a segunda divisão, né? O futebol ele tem essas situações assim, por exemplo, teoricamente, né, principalmente times do interior, o pessoal sempre fala, olha, vamos participar da Copinha para a gente já deixar uma base para o Gauchão, né? Então a gente já iniciou o Gauchão com uma base formada e nós fizemos isso, né? Só que nós tivemos durante esse período aí vamos dizer, de início de campeonato 13 lesões. Para vocês terem uma ideia, nós começamos a pré-temporada dia 5 de dezembro, né, para o primeiro jogo dia 12, e no dia 29 nós fizemos o primeiro amistoso e eu só consegui fazer um coletivo, que eu tive que buscar jogadores da base que já até não estavam mais treinando, 5 ou 6 jogadores para mim poder completar os 2 times para fazer o coletivo. Então eu fiz um coletivo só o ano passado, né, e as lesões continuaram, né, e naquele jogo contra o Inter, na verdade o Felipe Garcia, que foi o jogador que entrou e que fez os 2 gols, né, a partir dali ele machucou, porque ele já vinha de lesão, como não tinha feito pré-temporada, entrou numa situação, né, que teve que ter uma superação muito grande e se lesionou e praticamente não jogou mais o campeonato. Então, a gente... É claro que somando-se a outras coisas, né? Não foi só isso. Tem outros detalhes, né? Que isso aí não é importante a gente estar falando. A impressão de quem não acompanha, não vive isso, mas assiste, é que vinham crescendo e isso transmitiu vamos dizer assim, uma esperança e uma euforia, tanto para a torcida quanto para o clube, para os jogadores, que eles mesmos ficaram meio perdidos, ou seja, com um resultado que ninguém acreditava que fosse acontecer daquela forma. Não sei de fora, a gente não tem essa leitura, tem que ser muito superficial, mas deu a impressão de que essa quebra de expectativa abalou muito o grupo. A impressão que dá de fora. Não, também é um fator, né, porque nós vínhamos, né, com essa situação de crescimento, né, e até de confiança pela maneira como a gente ganhou os títulos, né, porque houve muita superação e tal. E aquele jogo contra o Inter, numa dificuldade tremenda, né, com um jogador a menos, deu dos 12 minutos, com 2-0, saímos perdendo 2-0 e conseguimos reverter, né, se criou uma expectativa, até para nós, evidente, né? E a partir do momento em que nós tivemos um primeiro jogo fora de casa, um jogo todo tumultuado, tivemos
muitos problemas naquele jogo. Aí ali nós tivemos uma lesão grave num setor onde é que eu não tinha, que era volante, né? E o outro volante que eu tinha foi expulso naquele jogo e também machucou naquele jogo. Quer dizer, aí é aquela história. Às vezes a gente tem sorte, né, de machucar, machuca um no setor defensivo, outro volante, outro atacante. E nós não, nós ficamos sem volantes praticamente, né, só com o Felipe Guedes que estava chegando. E Guedes que veio do Grêmio, né? Que veio do Grêmio, que fez um grande campeonato, é um grande jogador. Pois a gente já vai falar mais, né, sobre as equipes que o Paulo treinou, inclusive a ida dele lá para o Rio Grande do Norte, lá para o ABC. Eu me lembro que foi depois do Campeonato Gaúcho do ano passado, com o São Luís classificado. A gente vai falar sobre isso também. Mas eu quero também aproveitar o Paulo para falar sobre esse jogo de hoje, do Grêmio contra o Nils, lá na Argentina. O primeiro jogo o Grêmio empatou em 0-0 aqui. Uma atmosfera toda, obviamente, pró-argentinos contra o Grêmio, de torcida, enfim. Mas um Grêmio mobilizado, um Grêmio que, pelo que parece, até ontem falei aqui no Cadeira, a minha aposta é num empate hoje, um 2-2, acredito. Mas algo me diz, sei lá, que não sei se o Grêmio não vai ter um pouquinho de superação hoje, até quem sabe vencer. Qual é a tua opinião, Paulo? O Adelino eu já sei mais ou menos. Mas... Não, a minha opinião a respeito, eu acho que o Grêmio está muito envolvido com a Libertadores, está muito focado na Libertadores, vem com boas atuações, foi surpreendido de uma certa forma pelo último jogo com o Nils aqui, porque o Nils veio dentro de uma situação que favoreceu muito a ele, que era jogar sem muita responsabilidade de vencer, né, com muita posse de bola, que eles adoram, né? Que é uma característica muito forte dos argentinos, né? E quanto ao Grêmio, eu acho que essa dúvida que estão colocando em Dudu ou o Alan Ruiz, né? O Ruiz? Alan Ruiz ou o Dudu, eu acho que é uma situação, para mim, muito clara. O treinador vai optar por aquele jogador que for mais conveniente pela característica do adversário. Ele não vai simplesmente substituir o Zé Roberto por um jogador mais parecido com o Zé Roberto. Não. Ele vai substituir por aquele jogador que tenha uma característica de acordo com o adversário. E com mais velocidade, né? O Atlético Mineiro fez 1-0 agora contra o Guarani do Paraguai, lá no Horto. Caiu no Horto, tá morto. O Nacional do Paraguai, não o Guarani do Paraguai. Obrigado, Fernanda, me corrigindo no ponto. 1-0 Atlético Mineiro, gol do Ronaldinho Gaúcho, lá no Horto. Caiu no Horto, Guarani era a língua lá. É o Guarani. Mas tem o Guarani do Paraguai também, né? Sim. Mas é tem a moeda dele. O Nacional. A moeda é o Guarani também. 1-0, gol do Ronaldinho, o Atlético Mineiro, que também é um dos times que tem uma das melhores campanhas dessa Libertadores. Segunda melhor agora, né? Com a vitória fica, acho que até melhor, né? Porque o Grêmio não atua ainda. E isso, com um jogo a menos, o Atlético Mineiro tem a melhor campanha. Joga mais agora no momento. Mas, Paulo, então dá para apostar no que nesse jogo de hoje, Paulo? Uma vitória, um empate? O empate é um bom resultado para o Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio pode vencer o jogo. Em função dessa... Eu acho que o adversário hoje vai ter que sair, né? Vai de encontro àquilo que eu acho que o Grêmio tem muito forte, né? Que é o setor defensivo, com os 3 volantes ali. O único time que não sofreu gols no campeonato. E vai abrir a possibilidade do contra-ataque, né? Para o Grêmio, que... com o menino, né, que o Dudu? Não, o outro, o Dudu. O Alan Ruiz. Não, o Luan. O Luan, que né, é um jogador, né, que tem muita qualidade, especialmente quando ele tiver possibilidade, né, tiver espaço, né, para contra-atacar. Então, eu acredito que o Grêmio vai ter um jogo até mais fácil, né, não vai ter tanto problema como ele teve aqui. Adelino Lopes Neto, o que eu posso esperar? Em primeiro lugar, eu não acredito que jogue Dudu. E por algumas razões. Primeiro, eu já tinha dito na semana passada que eu duvido que ele vá ter uma proposta, que embora não seja muito, mas é mais ofensiva que teve aqui. Duvido. Porque o Zé Roberto compõe melhor atrás do que o Dudu. Então, o substituto deve ser de Zé Roberto para menos, em termos de jogar mais avançado. Segundo, ele vai perder uma alternativa. Ele tem o Dudu hoje como, vamos dizer assim, o grande ás que ele tem no baralho para o segundo tempo para mudar o jogo. Quando o time está meio que esmorecendo, ele bota alguém que é veloz, rápido e mexe, sacode o time.
ele perde essa carta se ele botar na primeira. Então, ele, vamos dizer assim, ele não ganha na entrada e perde a grande mudança que ele tem feito agora, que é botar o Dudu, que quando o jogo está ficando morrento, modorrento, ele bota o cara e ele mexe o jogo. E terceiro, a afirmação de que ele joga. Nunca se faz isso, tipo lá, dar time com antecedência, muito menos contra o argentino. E agora está o Barco, está todo mundo dizendo que joga o Dudu. Eu acho que é Miguel. Desde ontem eu acho que é Miguel. Não, eu não penso que o Dudu vai jogar. Eu acho que ele vai jogar com aquele jogador que encaixar melhor no time, no adversário. Eu só acho que esse não é o Dudu. É o que mexe mais. Eu não conheço muito time assim. Não, mas vamos dizer assim, não, até conheço pouco também, e muito menos que vocês. Só que eu digo assim, pela posição que ele ocupa no campo e pelo papel que ele tem feito nas entradas. Tem sido sempre o homem de ataque, o homem de chegada na frente, do drible de lá na frente. Que não é, do Zé Roberto é um trotador, né? Ele anda pelo campo todo, ele compõe mais. Eu acredito que o Alan Ruiz, ele tem, além de ter mais velocidade que o Zé Roberto, ele também tem essa qualidade do segurar na bola, que o Grêmio vai precisar, né? Sem o Zé Roberto, o Grêmio perde isso. O Grêmio não pode sortear a bola hoje. O Grêmio tem que segurar, tem que ter posse de bola. Que é o que os argentinos fizeram aqui. Exatamente. Ter o controle do jogo. E como disse o Paulo, né, o Grêmio ganha na velocidade, porque lá o Nils vai ter que sair. O Nils também precisa vencer. Se perder, fica com 4 pontos e aí vai a morrer nas últimas 2 rodadas. É claro que tem o Atlético Nacional pela frente, que daí será até o antidevoramento, né? O entredevoramento entre os dois. E pega também o Nacional do Uruguai, que já foi, né? Conforme se esperava, o Nacional vem muito mal há muito tempo. 2 vagas para 3, né? Se falava muito da camisa e tal, mas não se confirmou, né? Teve um jogo que foi exatamente contra o Atlético Nacional, que acabou se superando com reservas, enfim, mas também só, né? Mas é um grande jogo, né, senhores? É um jogo daqueles que a gente percebe pelas redes sociais e até pela movimentação da torcida, aquela ansiedade, né, Paulo? Antes de um jogo importante como esse. E tem um aspecto também importante. Hoje eu estava vendo as fotos e até matéria do estádio lá. E me parece assim que não tem essa capacidade toda. Estão falando em 40 mil pessoas, uma coisa assim. Sim, mas também eu não conheço ainda o estádio Marcelo Bielsa. Não conheço. Mas parece ser mais acanhado, né? Pois mas eu ouvi falar em 40, não sei se eu ouvi correto ou não. Não sei, então não. Até a Fernanda pode nos trazer depois a capacidade. Não me chamou a atenção isso. Mas é um caldeirão. Fica caldeirão, muito próximo ali da arquibancada. O argentino faz caldeirão até em praça pública. Pois é. É bem assim, né? Bom, eu quero retomar aqui o 9254-1620, é o Torpedo. Você gremista já deu seu palpite pra gente, da Grêmio, da empate, da News. O torcedor colorado vai participar também, 9254-1620, participe no Torpedo aqui do Cadeira Cativa. Agora, Paulo, em relação até pra gente, no segundo bloco, falar um pouco mais sobre Inter e também sobre as tuas passagens, e também o Paulo vai dizer no segundo bloco se ele teve proposta para trabalhar em Grêmio Internacional já. Ele vai dizer isso também. Mas, Paulo, essa Libertadores, ela chama atenção pela qualidade técnica, chama atenção pela falta e já dá para apontar alguns favoritos? Olha, eu acho que a Libertadores desse ano tem, acho, como favoritos os times brasileiros. Eu acho que a gente está bem encaminhado aí. O Brasil hoje já vamos dizer assim, já quer muito esse título, né? E todo mundo está muito envolvido nisso aí. Então, acho que, na verdade, os times brasileiros são favoritos, né? Até porque a gente não tem visto assim, um grande adversário fora daqui. Né? Os tradicionais, por exemplo, os argentinos, aqui, os grandes clubes hoje não estão, né? Não estão, então acho que o Brasil está como franco favorito aí na Libertadores. Eu concordo com você, Adeliano. Eu acho que o Paulo tem razão. Vamos dizer assim, o grande adversário sempre foi o argentino, pelo número de clubes com condições de enfrentamento, que já vem perdendo há algum tempo. O Brasil realmente passou a priorizar essa taça de um tempo para cá. Já existe aquela história de priorizar um campeonato e deixar outro para depois, isso está sendo feito. É um campeonato que se mostrou rentável, uma vitrine para o mundo, então os clubes brasileiros que não davam muita bola para isso há tempo atrás, hoje estão muito mais interessados nele. E os outros dois, era assim, às vezes um do Uruguai, às vezes um do Paraguai, também não vem em boa fase. Então eu acho que fica, vamos dizer assim, o favoritismo fica entre os brasileiros. Nunca esquecendo que a Argentina é Argentina. Empatou o Nacional do Paraguai lá, a gente vai elogiar os brasileiros, o Atlético sofreu o gol de empate, vencia por 1-0 o gol do Ronaldinho, e agora o Nacional do Paraguai empata lá no Horto, lá em Belo Horizonte, no estádio do América,
1-1, Atlético Mineiro e Nacional do Paraguai. Pois é uma Libertadores, e eu até me arrisco a dizer, senhores, que hoje, entre Grêmio e News, a gente tem pelo menos um dos semifinalistas atuando hoje à noite. Acredito que um dos dois chega. A nossa torcida, é claro, pelo Grêmio. Acredito que dá para chegar nas semifinais. Nossa, o cara pode. Nossa torcida dos gaúchos, né, Adelino? O Adelino não, né? O Adelino torce para quem nessa Libertadores, Adelino? Tu pode falar por ti. Tô querendo colocar o Adelino no mesmo pacote aqui. Por favor. Mas qual é a torcida, Adelino, do torcedor colorado dessa Libertadores? Qualquer um, menos o Grêmio? Na verdade, quando a gente não participa, a gente assiste jogo. E eu não sei assistir jogo que não vale a ponto, que a gente não torça para o Grêmio. Tem que eleger alguém lá pelas tantas. Aquela história de assistir jogo porque eu gosto de ver a arte do futebol, isso é para quem não gosta de futebol, para quem assiste seleção brasileira de 4 em 4 anos, para quem aquele que só vai em jogo de fim de ano, que tem que brigar para conseguir um ingresso, quem assiste aquele jogo tem 18 torcedores no estádio, esse gosta e tem que torcer por alguém. Se não tiver, ele escolhe na hora na moedinha, mas ele torce. Então, esse tipo de jogo a gente assiste. É um jogo gostoso de ver, porque a gente tem um lado, mas não sofre muito, então, porque não é o time. Então é um jogo bom de ver. Se perder também, tudo bem. Só tem prazer. Desgraça a gente esquece. Sobre o Libertadores, ontem o Botafogo penou, né? Faltou por 1-0. E o Jorge Wagner jogou, hein? Era o Jorge Wagner contra o resto, né? Contra o resto. Porque a única chance do Botafogo era o chute de fora da área do Jorge Wagner. Foram 2 chutes na O Botafogo escapou. Mas ontem, aquele time ali, eu estava vendo, eu fiquei impressionado com a velocidade, né, deles. A velocidade que eles colocaram no jogo e a diferença até física em relação ao Botafogo, que o Botafogo não conseguia nunca igualar eles quando eles pegavam a bola e saíam, né, para um contra-ataque. E o surpreendente é que esses times da América Latina quase sempre correm muito, mas morrem cedo. E esse não morreu, ele correu mais no final. Foi até o final e perigando sempre, né, o resultado. Nunca teve garantido, né? 1-0 é sempre perigoso. Né? Faltava 30 segundos e todo mundo tremendo no estádio. E o Botafogo já tem aquela fama, né? Aí complica mais ainda. É um jogo com emoção, sem dúvida. Isso que o legal da Libertadores é isso, né? São jogos, começa a emoção já agora, o torcedor do Grêmio está na ansiedade. Aí ontem nós fazíamos cálculos aqui, se ganhar, se perder, enfim, é algo que é bastante interessante. Porque vamos imaginar que eu vou bater na madeira, se o Grêmio perde, ficam 3 times com 7 pontos. Aí eu estou contabilizando aqui já os 3 pontos do Nacional na última rodada. O Grêmio vai a 10. Um empatezinho contra o Nacional, contra o Atlético Nacional na Colômbia, o Grêmio está classificado. Mas ainda assim, dá mais emoção ao grupo. Acho que nenhum gremista quer essa emoção aí de perder hoje. Até porque a final, né? A final lá é Grêmio Nacional aqui, né? Do Grêmio Uruguai. Nacional aqui. Do Uruguai e os outros 2 lá. Os outros 2 lá. E se eu não estou equivocado, o jogo é na Colômbia. Primeiro foi na Argentina. Mas se existia a possibilidade de um empate classificar os 2, aí complica muito o Grêmio, né? Porque mesmo ele vencendo, ele vai precisar que alguém ganhe não precisa combinar, é só não fazer muita força. E ontem nós falávamos aqui, se eu tivesse tido um empate entre o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai, hoje o empate serviria para os 2, tanto para Grêmio quanto para News. Sim. Agora com a vitória do Atlético Nacional aí. Aliás, foi um bonito gol, né? Uma jogada pela direita, um corte, um passe para frente, o atacante veio e tocou por baixo, um gol muito bonito do Atlético Nacional. E me pareceu até assim um pouco de irresponsabilidade da defesa, o cara correndo sozinho, entrando na área dentro. Mas foi muito rápido. Pois é, né? Talvez esse tenha sido o aspecto que fez com que o gol tivesse saído. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta com muito mais aqui no Cadeira Cativa? Não, daqui a pouquinho a gente faz o intervalo. Só antes eu quero lembrar que o 92541620 está à disposição para você participar no Torpedo. Depois a gente passa aqui os torpedos no nosso Cadeira Cativa aqui da Ubra TV. Outro detalhe que a gente quer colocar é que daqui a pouco também tem a confirmação no time do Grêmio, né? Por volta das 9 tem a confirmação. Se ainda der tempo, nós vamos dar a confirmação. Se joga realmente o Dudu, como foi anunciado lá na Argentina, em Rosário, ou se joga a equipe ou se joga o Alan Ruiz, que é a minha aposta, é a aposta do Adelino. O Paulo também vai ficar nessa? Paulo? Não, como eu não conheço muito o time do News, eu estou colocando mais uma visão assim de treinador, entendeu? Eu escolheria o substituto do Zé Roberto em função da maneira como joga o News. Quer dizer, se ele tivesse daqui a pouco uma jogada muito forte lá pelo lado esquerdo, né, onde o Dudu deve posicionar, é evidente que botar o Dudu lá seria importante, né, para preocupar os caras.
Então, mais ou menos dentro disso aí, não tem assim um palpite quem é que joga e quem não joga. E é interessante o que o Adriano falou, né? Que perde uma alternativa, né? De mudar o jogo no segundo tempo, né? Se ele precisar mudar o jogo, tem sido o Dudu. A gente tem intervalo, só que antes eu quero ver se é possível, a gente pode chamar a imagem do dia agora, o quadro que estreamos ontem, com aqueles dois galãs que colocamos na tela, né? O Rec e o Daniel. Essa é a imagem do dia de hoje. Sabe quem é esse aí? Esse é o Alfredo Oberti. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio. Essa foto é do colega Igor Póvoa, da Rádio Guaíba, estava nas redes sociais. Ele aí reunido com o Rui Costa, foi hoje visitar a delegação. É interessante esse vínculo histórico que os jogadores ficam, né? E o Oberti é o maior goleador estrangeiro da história do Grêmio, esteve na concentração tricolor lá em Rosário, conversando com o Rui Costa, conversou com outros dirigentes, com o próprio presidente Fábio Koff. Foi uma visita ilustre na concentração do Grêmio na Argentina, antes do jogo de hoje à noite. Jogaço de hoje. Lembrando que o REC está, nesse momento, na Band AM 640, na FM da Ipanema 94.9 e na Band News 99.3. Muito obrigado. Essa é a imagem do dia, e será agora, né, tradição aqui no nosso Cadeira Cativa, todo dia tem imagem que marcou aí. Pode ser que a imagem tenha sido do dia, pode ser que tenha sido muito do passado, né? Pode ser que seja alguma sacanagem, a gente não sabe, enfim. Mas sempre teremos essa imagem do dia aqui no nosso Cadeira Cativa. Já voltamos com muito mais. Voltamos com o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Nesta quarta-feira de jogaço pela Libertadores da América, tem Grêmio e News Old Boys lá no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, na Argentina. Só que passar o recado do Eduardo Vasconcelos, está nos ouvindo, está nos vendo, está vendo nosso Cadeira Cativa, dizendo que deveria jogar Dudu e Alan Ruiz e o Barcos fora. Quer tirar o Barcos do time. O Eduardo Vasconcelos. Obrigado, Eduardo, pela audiência. A ACEPREV, assessoria jurídica, é a maior do estado e no Brasil em revisionais de contratos. Reduz de forma imediata entre 50% e 70% a prestação do veículo e também de outros financiamentos. Ligue agora, a consulta é gratuita, 0800 606 1616. Tem escritório nas principais cidades e atua em todo o estado. Um exemplo, um cliente ACEPREV, ele financiou um veículo com prestação de R$ 630 e reduziu para 315. A vantagem inicial foi de R$ 14 mil. Liga agora, redução de 50% a 70% na prestação do veículo e também de outros financiamentos, é no 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução de 50% até 70%, ligue agora porque a consulta é gratuita, meu amigo. 0800 606 1616, lá do Feula. O senhor Larry Feula, sempre acompanhando o programa e, em algumas vezes, participa ao vivo conosco aqui do Cadeira Cativa. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Venha conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e também a eficiência dos serviços prestados e faça como mais de 10 mil clientes. Encontre a solução ideal para você na Central de Imóveis. Acesse www.centraldeimovesrs.com.br. A nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios. Começou na segunda-feira as vendas por lá na Venceslau Escobar, 1786, Central de Imóveis. Quer andar elegante, como eu estou aqui, camisa Via Condote. Apresentei com elegância na Via Condote. Do despojado ao clássico, na Via Condote você vai encontrar excelentes opções e preços. Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Via Condote, nos Bourbons Country, onde eu vou sempre, Assis Brasil, Shopping Total e Canoas Shopping, além da Outlet, na João Pessoa 115, ali no centro. O seguro é proteção, é tranquilidade. E o mercado de seguros oferece uma ampla gama de produtos que pode lhe trazer tranquilidade. São seguros de saúde, vida, previdência, riscos residenciais, comerciais e industriais. Seguro incêndio, seguro contra roubo, seguro transportes, seguro condomínios, entre muitos outros. O Grupo Automóveis traz os seguros de acidentes pessoais de passageiros, carta verde e também o de automóvel. E esse é talvez o seguro mais conhecido e aquele mais utilizado pela população. Enfim, você quer saber mais sobre seguros? Acesse o site do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, www.sindicegrs.com.br e encontre a sua informação.
O Sindseg está há 117 anos atuando em favor da categoria seguradora do Estado e de seus segurados. Sindseg RS, quem segura, preserva. SMJ, há 23 anos trabalhando em seguros para elevar a qualidade da vida, e das famílias. E além disso, garantir os investimentos empresariais com seguros de todos os ramos. Agora, em parceria com a Icatu Seguros, a maior seguradora independente do Brasil em seguros de pessoas, proporciona aos seus clientes e ao público em geral ótimas novidades em garantias que vêm atender às suas expectativas de proteção e, além disso, você pode concorrer pela Loteria Federal a 4 sorteios por mês de 2.000 vezes o valor da prestação mensal. Ligue 3233-5265. SMJ Seguros, estamos esperando você. Grande Auri Rodrigues da SMJ. Na compra de 4 pneus de alta performance Bridgestone ou Firestone, passeio ou caminhonete, você ganha um cartão Vale Combustível no valor de R$100. O regulamento está no jkpneus.com.br ou ligue 3337-5494. JK Pneus, aqui em Porto Alegre, na Sertório 910, e os 3 primeiros que ligarem para a Ubra TV, no 34779221, ganham um kit composto por balanceamento, geometria e regulagem de faróis. Grande Anderson na JK Pneus. Eu falei aqui em Porto Alegre, aqui em Canoas. Estamos em Canoas do estúdio, a Sertório 910, em Porto Alegre. Muito obrigado aos nossos parceiros aqui no nosso Cadeira Cativa. Paulo Porto, já teve convite para trabalhar no Grêmio no Inter, Paulo? Não, cara, eu tive em 2007, 2008, vamos dizer assim, algumas sondagens de pessoas não ligadas à direção do Grêmio, né, mas pessoas que circulavam ao redor da direção, naquela época em que o Celso Rotti, acho que terminou o Gauchão, que não foi muito legal, aí iniciou o Brasileiro, e inclusive ganhando do São Paulo lá. E depois se firmou numa grande campanha. 1-0 foi aquele jogo? 1-0. Foi aquele gol que deu muita polêmica até, né? Não, tô confundindo com aquele gol do Kleber. Aquele 1-0 foi uma vez que o Grêmio chegou ao ataque e fez o gol. Isso. Então, ali houveram algumas conversas nesse sentido, ouvi algum movimento também, mas nada oficial de alguém me procurar oficialmente, né, para fazer um primeiro contato e tal. A gente defende muito, né? O Adelino até pode entrar comigo nesse debate, porque eu, pelo menos, eu gosto quando um treinador gaúcho, um treinador daqui, pega a dupla Grenal. É claro que a exigência até externa mudou um pouco, mas Celso Rotti, Filipão, Mano Menezes, Tite, enfim, vários saíram daqui para fazer sucesso fora, começando por Grêmio, intervindo de times do interior. Isso mudou um pouco e prejudicou essa safra nova de treinadores, Paulo? Essa falta de oportunidades em Grêmio internacional? Olha, eu acho que sim. Eu acho que nós temos aqui bons treinadores e normalmente o treinador tem que sair daqui para buscar um currículo fora para depois, de repente, até ter uma possibilidade de trabalhar na dupla Grenal. Eu penso assim que hoje com essa informação, com esse mundo, né, que nós temos, né, tem um contato, o pensamento da torcida, ou do torcedor, ou do público em geral, ele influencia, eu acho que nas decisões. E sempre quando eu acho que existe a possibilidade de troca na dupla Grenal, é evidente que o nome que é colocado, né, ele vamos dizer assim, ele é aprovado ou não, né? E de uma certa forma, sempre o pessoal acha que quer nomes já firmados, né, no cenário. Eu me lembro até estou falando isso mais em função de uma vez que o Inter estava para contratar o Cuca, mas aí começaram, né, o bombardeio vamos dizer assim, eu acho que de torcedores, eu não sei de quem, mas dizendo que não era o cara, né, para o Inter e tal. Então, eu acho que isso aí, de uma certa forma, hoje, as direções de Grêmio e Inter, elas levam em consideração isso também, né? E o treinador gaúcho, normalmente, ele tem que provar mais do que os outros para poder trabalhar aqui. Essa aí é a minha maneira de ver. Eu quero passar para o Adelino falar sobre esse assunto também. Os torpedos começaram a entrar aqui, e muitos, agradecendo a participação de todos. Acredito num jogo difícil para o Grêmio, mas ganhamos de 1-0. Entra Alan Ruiz no lugar do Zé Roberto e Dudu no segundo tempo. Abraços
Delano Lima, aqui de Porto Alegre. Muito obrigado. Tem um recado para o Adelino aqui, ó. Adelino, quero me associar, me dá um número de contato do Inter para eu ligar. Zecão, 2-0 para o Nils, o Grêmio perde. Para o Zecão é o seguinte, a melhor maneira é no site do Internacional. Fica lá registrado, telefone, custa, atende, não atende. Pelo site fica registrado, ele tem cópia, é a melhor maneira. Tá, tem como fazer isso pelo site do Inter. Bem-vindo a bordo. Teve um telespectador que mandou aqui, não se identificou. O Grêmio será que entra como favorito hoje? Eu acho que é um jogo igual hoje. Os nossos convidados já falaram sobre isso também. Teve um cidadão que mandou aqui um torpedo, também não se identificou. Final 8265. Não é a resposta, tá? Pergunte ao Paulo Porto porque ele não conseguiu fazer no ABC um belo trabalho como fez. Sou o torcedor do ABC, Marcelo Costa. Pois é, eu queria trazer esse. Daqui a pouco o Paulo fala sobre isso também. Mais uns aqui. Grande Rochelle, muito obrigado pelo carinho. Grande beijo ao Enzo também. Hoje só vai dar Grêmio, o programa está cada dia melhor. Muito obrigado, beijo para a Rochelle. Quem mais aqui? 2-1 para o Grêmio. Claudemir Rodrigues, grande Claudemir Rodrigues. Beijo a todos aí, Solon, Iracema, todos que estão acompanhando. A Maguilene, a Solana, a Alice, todos assistindo o nosso Cadeira Cativa. Paulo Porto, já até para não deixar passar, o torcedor do ABC aqui perguntou para você como é que foi essa experiência lá. Eu até falava para você antes do programa, eu me lembro que quando você saiu do São Luís, nós conversamos na Rádio Grenal, onde eu estava trabalhando, que já havia a negociação, que estava tudo certo, só que no outro dia você anunciaria. Como é que foi essa estada lá pelo Rio Grande do Norte? Como é que é o nome do torcedor? Marcelo Costa, o nome dele. O Marcelo Costa. Não, eu trabalhei no ABC num período de final de campeonato estadual, né? E o ABC é um clube muito bom de se trabalhar, tem uma torcida, vamos dizer assim, muito fanática, né? Que comparece, que ajuda o clube. Mas a oportunidade que eu tive no ABC, o presidente até me colocou no dia que eu saí, porque eu saí de lá amigo de todo mundo, né? E me colocou que eu cheguei no ABC no momento errado. Porque o ABC estava no campeonato estadual, para fazer um resumo, assim, para ver se a gente consegue explicar. Eu cheguei no ABC que estava contratando jogadores, que tinha contratado jogadores para o campeonato estadual para dar seguimento na Série B. Só que o ABC, naquele momento ali, não tinha classificado ainda no primeiro turno, não conseguiu classificar entre os dois primeiros naquele turno, com uma folha de mais de 600 mil, certo? Ou seja, se fosse fazer uma comparação com o futebol do interior gaúcho, uma baita folha, né? Uma baita de uma folha, 600 mil. Só que o ABC estava contando com o patrocínio da Caixa Econômica, que falhou, não deu certo. Então, o ABC teve que reduzir a folha de pagamento. E nesse momento, eu estava lá, eu fui parceiro do ABC, porque o pessoal chegou, me explicou a situação. Olha, porque tinha jogadores atrasados 3 meses já. Eles olha, para nós poder equilibrar, nós vamos ter que reduzir a nossa folha para 300 e começar a Série B com 300 mil de folha. Quer dizer, tu com 600 mil não consegue classificar no estadual, vai começar a Série B com 300, quer dizer, a tendência é de fracasso, né? Então, mas era o caminho que o ABC tinha de reduzir a folha de pagamento e depois recebendo o dinheiro que vem da CBF fazendo, vamos dizer, contratações durante a competição. E é evidente que a gente começou o campeonato assim, né? Não foi legal, embora a gente tenha feito uma Copa do Brasil que o ABC nunca tinha feito antes, não tinha passado a primeira fase. Nós passamos no primeiro jogo e o segundo adversário foi o Sport. Nós ganhamos do Sport de 2-0 em casa e ganhamos de 3-2 lá na ilha, né? Então, fizemos uma Copa do Brasil muito bem feita, mas a partir daí, né, com um time realmente, vou dizer assim, inferior, porque para reduzir uma folha de 600 para 300, tu tem que tirar os melhores jogadores mais bem pagos, de salário mais alto. Não adianta tu tirar aquele valor lá de baixo, aí tu não consegue, tem que tirar os melhores jogadores, os mais caros.
E então eu tive nesse contexto, né? E aí é evidente que a gente não conseguiu dar continuidade ao trabalho, mas saí de lá, vamos dizer assim, com a certeza, né, de ter feito o melhor para o ABC naquele momento, e evidente que não coincidiu com a minha, né, com a minha aspiração e com vamos dizer assim, aquilo que eu precisava para mim profissionalmente, né? E prova disso que o torcedor, né, reconhece que gostaria que você permanecesse. O que foi que aconteceu que não deu certo? Adelino, tem intervalo, mas antes, até para não sair do contexto daquele nosso assunto em relação a esses técnicos que se destacam no interior, está na hora de mudar isso ou é difícil voltar a essa cultura? Primeiro, deixa eu só dar um pitaco sobre a Caixa Econômica e o ABC. Está parecido com os viadutos de Porto Alegre. Tu põe as estacas, faz o tapume e o financiamento da Caixa não vem, né? As obras todas paradas. Mas aqui no Rio Grande do Sul, normalmente se troca um treinador quando o circo está pegando fogo, em meio ao campeonato. E aí, tu precisa contar com o apoio da torcida, tu tem que trazer um nome que seja apoiado pela torcida. Dificilmente um clube pega um treinador aqui em início de campeonato para fazer uma pré-temporada, fazer um planejamento. Que seria o correto. Que seria o correto, que seria o desejável, mas se está bem não sai, se está mal no meio do campeonato dança. Então, ocorre isso. Raríssimas vezes um treinador sai por uma razão ou outra ao final do campeonato e a gente tem a oportunidade de pegar alguém que possa, vamos dizer assim, chegar e preparar o seu trabalho sem ter que trazer uma bagagem que o justifique antes de chegar. Isso é uma dificuldade. A gente que trabalhou na direção de clube sabe disso, quase sempre apertado com meia dúzia correndo atrás. É complicado. Já voltamos. Voltamos com o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, nosso último segmento desta quarta-feira. Lembrando que o REC retorna amanhã, está a serviço da Bandeirantes na noite de hoje para a jornada esportiva de News Old Boys contra o Grêmio lá em Rosário. Jogaço de bola hoje às 10 da noite. Parabéns pelo programa, é o melhor do Brasil com certeza. 1-0 News, é a aposta do nosso telespectador aqui. O Carlos de Santa Isabel, a GVT continua com a falta de respeito para com os moradores da Santa Isabel em Viamão. Estamos há 7 dias sem fone fixo e internet. Não adianta tentar o contato. Abraços. Ô GVT, ontem o REC já chamou aqui, o REC chamou hoje pela manhã, também no Manhã Bandeirantes, agora eu vou chamar de novo aqui. É uma vergonha, 7 dias. É brincadeira, olha aqui. Paulo Porto é um dos melhores, é um dos grandes treinadores da nova safra, caberia em qualquer clube grande. Abraço do Ismael Brandão, de Alvorada, viu, Paulo? Obrigado. Paulo Porto e Zimmermann são os melhores do Rio Grande e merecem chance em um grande time da Série A do Brasileiro. Michel Marques, ele é chavante. Olha o reconhecimento do chavante aí, Paulo. Isso é muito importante, foi uma coisa que, vamos dizer assim, deixa a gente muito contente, né, de tu ter o respeito, né, tanto da torcida do Pelotas quanto da torcida do Brasil. Porque lá a rivalidade acho que é a segunda maior do estado. É Grenal, lá o Brapel e Caju, né? Sem e dúvida. também tem lá Bagé, né? Tem eu trabalhei lá Guarani, no Brasil em Bagé. 2006 e 2009, fizemos grandes campanhas e é muito bom trabalhar, a gente comenta às vezes, né, mas o bom é tu trabalhar com pressão, cara, e Pelotas tem pressão, com a pressão tu tem crescimento, né? Então, Pelotas é um lugar diferenciado para se trabalhar no Rio Grande do Sul, no interior. E aproveitando o ensejo, mais que preparado com uma pressão de uma dupla Grenal, de um time de potência, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Isso aí hoje a gente, vamos dizer assim, vai aprendendo, né? Vai conhecendo como funciona, né? A partir do momento em que tu sabe como funciona isso, como o torcedor, né, se posiciona, é evidente que não tem problema nenhum para a gente que já está há algum tempo, né? O Grêmio vai amassar o News hoje. De Viamão, não entendi aqui quem é que mandou. E o Lírio de Tapes, Grêmio 2-0. Tenho muito carinho para a cidade de Tapes, Camaquô, meu pai nasceu em Camaquô, Arambaré, ali. Eu tenho um carinho muito grande para aquela região sul ali do nosso estado. Agora, Adelino, durante o intervalo nós continuamos aqui o debate, né? Você lembrava de outros nomes que vieram e daqui a pouco não conseguiram também engrenar, né? Exatamente por esse efeito, porque geralmente se vai buscar esses treinadores numa hora em que a coisa está complicada e a paciência do torcedor está muito esgotada. Ela é menor então, ainda. Aí quando se traz um treinador de nome, quer dizer,
a confiança no treinador é tão grande que a primeira responsabilidade que se joga é no jogador, é na direção. Preserva um pouco mais o técnico, ele tem um pouco mais de tempo para trabalhar. Eu acho que, e às vezes pegar um time numa situação ruim não é negócio, porque queima o filme. E dificilmente se pega um treinador e diz, olha, agora vamos fazer a pré-temporada do Campeonato Gaúcho, que é um pouco mais light, um pouco mais leve, tem tempo. Para depois ter uma sequência, implantar um sistema de jogo, para que o pessoal entenda a forma de trabalhar. É complicado e é a dificuldade do treinador gaúcho. Lá fora, ele veio de um centro grande. Já chega lá diferente. Chega do Nordeste, veio do Rio Grande do Sul. Tá feita o cartaz dele. E nós temos alguns exemplos, né? O Juninho Camargo foi contratado num momento também de cobrança no Grêmio, mas sofreu a mesma coisa. Acabou sofrendo a pressão. No primeiro insucesso ele era o responsável. E é um baita treinador, né? Uma baita campanha com o Veranópolis. Fez o time do Veranópolis esse ano, está muito bem montado pelo Julinho, fez um trabalho muito bom, muito difícil de se jogar contra o Veranópolis, time muito bem encaixado. Gilmar Dalpozo foi para a Chapecoense, se cogitava no Grêmio no início do ano, antes do Anderson Moreira, e o próprio Anderson Moreira, né? Que saiu da base do Inter, do Sub-23 do Inter, aí depois foi para o Fluminense, foi para o Cruzeiro e chegou no Goiás. Aí ele fez esse trajeto que eu falei, né? Saiu foi lá, melhorou o currículo, né? Acrescentou no currículo e veio numa situação boa para o Grêmio, né? E Paulo, fazendo um já grande tem trabalho. especulação, tem conversa com algum time da Série A, Série B para esse ano? Não, eu estou aguardando alguma coisa em termos de Série B e Série C também, né? Eu tenho algumas convicções na minha vida, assim, e uma delas é que como eu já bati na porta ali na Série C 2 vezes com o Brasil e uma com a Ubra, né, eu tenho certeza que o próximo trabalho na Série C eu vou para a B. Como está difícil de eu chegar na B sem levar um time, né, então a minha expectativa é essa, de pegar um time da C, levar para a B e aí seguir o meu caminho na B. Ou seja, aqui você está em casa então, mas um pouquinho está no estádio aqui no Complexo Esportivo. Né, perguntinha fácil, Paulo. Quem vence o Campeonato Gaúcho? Olha, eu te diria assim, ó, o campeonato, ele está muito... Eu não gostei muito do nível técnico do campeonato, em relação aos outros anos, né? E esse ano foi charmoso, então. Esse ano, eu acho que o Grêmio está, vamos dizer assim, está com a atenção voltada um pouquinho para Libertadores, né? Eu creio que o Inter é favorito. Adelino Lopes Neto concorda com... Agora saiu hoje na Bandeirantes, fizeram um levantamento, o Inter jogou de todas as partidas de 2014, apenas 7 com o time titular, não é pouco? Eu tenho uma certa dificuldade, eu não gosto de pegar muito a fotografia da coisa. Assim, quando se fala em futebol, eu não gosto de discutir muito individualidades. O teu raciocínio com relação ao como o Grêmio deveria encantar o News é mais ou menos como eu penso, claro que aí com relação ao meu time, os adversários a gente só observa. Eu tenho dificuldade de avaliar essas coisas estáticas. O que foi planejado? Qual é a forma que foi planejada? E vai se levar vamos dizer assim, uma preparação física mais longa, de mais longo prazo, aí tu tem que economizar mais no início? Não sei. Sem conhecer isso, sem fazer essa avaliação, fica muito difícil. Acho, quem está de fora, que podia jogar um pouquinho mais, porque conjunto é a alma do negócio. Mas é muito difícil dar palpite sem conhecer como é que planejaram. Qual é o objetivo? Esse time tem para chegar ao topo quando? Agora, o objetivo maior é a Taça Brasil, o Campeonato Brasileiro? Não sei, é um pouco difícil fazer essa avaliação. Agora, vendo de longe, no panorama geral, acho que tinha que jogar um pouquinho mais o mesmo time para ter um conjunto, ter um padrão, ter uma forma de jogar. O REC até disse aqui no Cadeira Cativa e também nos seus espaços na Bandeirantes, e também acaba dando opção demais para o Abel, né? Vai ficar muita gente boa, daqui a pouco que aprovou de fora. O objetivo... Tem alguns que atrapalham. Pois é, esse é o problema, alguns acabam atrapalhando. Nós temos mais 13 minutos. Adelino, se tivesse que apostar um dinheirinho no jogo de hoje, o que seria? Quanto é que tu tá tem? Vamos ver. Não adianta jogar. O Adelino não consegue tirar o coração, não adianta. Tô com muita fé hoje aqui, ó. Tô com muita fé hoje. Podia ser um vinhozinho, um Malbec e tal, coisa parecida, vinho de origem aqui, ó. Pois é. Eu acho que o News vai ter muito trabalho, mas acho que ganha. Ganha o jogo News. Acho que ganha. Tá bom. Adelino, a gente sabe que vem coisa assim sempre. Paulo Porto. Eu acredito que o Grêmio vai ter um jogo
vamos dizer assim, com menos dificuldades de que o jogo aqui e pode vencer. Eu tô com esse palpite aí durante o dia. Tem mais colegas que estão. Meu palpite, se fosse para vou apostar, empatezinho. Empatezinho. Mas sei lá, eu acho que a atmosfera tá propiciando alguma coisa. Olha aqui, ó, entrou mais um torpedo. É o Hildo de Viamão que mandou. Obrigado, Hildo. O Grêmio vai amassar o Nils 2-0. Parabéns pelo programa, Hildo de Viamão. Paulo Porto, muito obrigado pela presença aqui no nosso Cadeira Cativa. E que tenhamos mais oportunidade de conversar com o REC junto aqui, né? Amanhã o REC está de volta, mas enfim, em uma outra ocasião, você possa voltar para a gente falar bastante de futebol. É sempre muito bom conversar com quem entende. Fica a torcida do Cadeira Cativa que logo, logo já estejas trabalhando num grande clube. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? E claro que a hora que receber outro convite, a gente estará aí, né? Até para rever também o REC, né? Que é um parceiro, um amigo. O homem não para, é de dia e de madrugada, sempre e correndo. também, né, os convidados aí, o Adelino hoje, que a gente teve o prazer de conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Adelino, é sócio do nosso Cadeira Cativa. Muito obrigado pela presença. Obrigado e vou concordar contigo. A parceria foi boa hoje. Maravilha. Grande Adelino Lopes Neto, Paulo Porto. Cadeira Cativa volta amanhã, o REC de volta, estarei aqui na cadeirinha. E os nossos convidados para debater muito o que vai acontecer daqui a pouco às 10 na Argentina, Newell's Boys e Grêmio pela Taça Libertadores da América. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Boa noite.